Conforme nós anunciamos, está aqui nos estúdios da Rádio CBN o ex-governador e pré-candidato ao governo do estado, André Putinelli. Seja bem-vindo mais uma vez à CBN, doutor André. Bom dia. Bom dia, Otávio Neto. Bom dia, Valdir, Luiz e Lucas. Bom dia aos ouvintes da CBN. Na última vez, na primeira vez que o senhor esteve aqui, que o senhor falou conosco, o senhor trouxe aí uma chapa ideal, aquela chapa que naquele momento seria a chapa dos sonhos. A gente quer começar a conversar com o senhor perguntando: o senhor trouxe hoje uma chapa ideal ou uma chapa nova pra gente? Deixa eu primeiro esclarecer, aquela chapa não era a chapa dos sonhos do André, era uma chapa em que a pesquisa dizia o que o povo achava de ideal, porque teve alguns circunstantes daquela chapa que reagiram. Eu disse, tem que perguntar pro povo, não para mim. A chapa que o povo havia dito como ideal aquela época era eu como candidato a governador, o Juiz como vice nosso e o Reinaldo como um dos candidatos ao Senado. Isso o povo que disse, não foi o André que disse, nem o André convidou ninguém. De lá pra cá, formou-se uma nova chapa já? Ou o senhor ainda Não, eu continuo sendo pré-candidato a governador. Quem quiser compor para um Mato Grosso do Sul maior e melhor, que venha conosco. Recentemente, o João Leite Schmidt, presidente do PDT, sentou aí nessa cadeira e disse para nós, o ouvinte CBN, que o PSDB e o MDB iriam se afogar abraçados. Aí, durante a semana, o senhor disse que já conversou com o PSDB procurou o senhor, vocês conversaram. A pergunta que eu faço é, vocês conversaram antes do Schmidt declarar aquilo ou depois? Não conversamos nem antes nem depois. Houve sim, por diversas vezes, por parte do governo, interlocutores que procuraram ao PMDB para que o PMDB os continuasse apoiando. Nada mais do que isso, porque vem insistindo, os adversários vêm dizendo, não, o André não vai ser candidato, o André é isso, o André é aquilo, o André é aquilo. Deixem que cada um pudesse cuidar da sua vida e dissesse assim, Mato Grosso do Sul, para ser maior e melhor, teria que ter isso. E não ficar, o André tem isso, o André tem aquilo. Como é que o Mato Grosso do Sul pode ser maior e melhor? Nós sabemos, estamos perguntando à população, no dia 19, sábado próximo agora, na Associação Nipo Brasileira, na saída de Três Lagoas, nós fecharemos o ciclo de perguntas feitas nas regionais para que Mato Grosso do Sul seja maior e melhor. O que o Otávio Neto, por exemplo, sugeriria para o município em que mora, para a sua região e para o estado? E assim nós estamos procurando fazer um programa de trabalho. Estão todos preocupados comigo, não sei por quê. Uns falam bem, outros falam mal, mas todos canivete nas costas do André, seja de um lado, seja do outro. Eu não vou jogar canivete nas costas de ninguém, nós vamos mostrar o que já fizemos e o que sabemos fazer. Quem tiver capacidade de mostrar o que já fez, ou que saberá fazer, que mostre. Doutor André, eu quero fazer uma pergunta agora, até é interessante. Qual é o seu posicionamento diante das novas ferramentas de comunicação? Já que todo eleitor pode e tem acesso aos problemas dos políticos como a justiça, como o senhor e o Azambuja e todos que estão no Brasil disputando uma eleição. Como é que o senhor pretende se explicar a esse público conectadíssimo que está, que sabe de tudo em tempo real? A pergunta que eu faço é, se o time está pronto para enfrentar isso? O senhor está preparado para essa realidade aqui? Hoje as pessoas tiram foto do político e já sabem do histórico dele. A realidade virtual, Otávio Neto, é existente hoje. Internet, Facebook, Instagram. Tá mais Twitter. Difícil ou mais fácil fazer uma campanha hoje com tudo isso? Ou tá mais complicado? Igual, porque a verdade sempre vai transparecer. Sempre vai transparecer. Veja só, os adversários, o André foi denunciado, o André foi isso. Tem uma única denúncia que foi feita posteriormente ao famoso episódio da tornozeleira, em que o magistrado lá de São Paulo disse assim, medida excessiva e abusiva e injusta. Pro senhor, tá superado aquele episódio já? Não, tá superado não. Eu fui dito que foi uma medida injusta. Fizeram uma injustiça comigo. Tá. Aí os adversários que estão fazendo, o André teve isso, o André teve isso. O senhor tem percebido uma aceitação por parte das pessoas dessa sua justificativa? Que a gente explique e prove com documentos, não tem problema. A verdade, eu sempre disse que aparece.
por mais que queiram deturpar e por mais que existam fakes dos adversários, a verdade sempre aparece. Doutor André, o que é que mais tem mexido com o senhor? O apoio que o senhor deve estar recebendo aí com a sua comitiva pelos municípios do interior, ou as críticas, os desabafos e até a reprovação de muitos eleitores ao seu nome? O que é que tem mexido mais com o senhor? Apoio ou as críticas e eu não quero ir? Quem exerce a função política, que função política não é profissão, é função, e não estiver preparado para sofrer as críticas e não tenha resposta para elas, não seja político, não seja candidato. Nós estamos preparados porque sabemos que, como disse o magistrado, medida excessiva e injusta, nós temos o que explicar, nós temos o que mostrar. Se ainda existirem alguém que critique depois, é próprio da democracia. Nós temos que respeitar um regime que de todos é o menos ruim, eu diria que é o melhor, e saber receber as críticas, principalmente as críticas construtivas. Críticas construtivas está no próprio nome, é para construir. E político que não souber assimilá-las e melhorar e mudar o seu posicionamento e ter humildade de reconhecer se errou quando errou, não seja político. Onde é que o senhor errou enquanto governador? Quem sabe poderíamos ter feito mais se tivéssemos trabalhado 24 horas por dia. Erros sempre houveram, mas erros formais que todos os órgãos de fiscalização nossos disseram. Não houve dolo em nenhum dos eventuais erros formais havidos. E o orgulho meu é que, ao término dos meus 8 anos de mandato de governo, a Rede Globo, em jornal nacional, no dia 19 de dezembro, William Bonner, numa análise que fez dos governadores que saíam e dos governos que entravam, no dia 19 de dezembro de 2014, ele disse para o Brasil inteiro: um dos exemplos a ser seguidos é o do Mato Grosso do Sul, que entrega as contas em ordem e o sucessor não terá problemas para administrar. O senhor citou numa resposta anterior a palavra democracia. E a forma com a qual a nossa democracia foi desenhada prevê uma certa alternância de poder, as eleições, enfim. Colocar numa disposição para voltar depois de 8 anos sendo governador, responde os anseios da população em relação ao novo, em relação a essa questão de nós termos aí alternância de pessoas no poder, não faz com que as pessoas pensem que nada mudou? Não se muda o que está bom. E o Volta André está sendo clamado nos municípios. Eu aceitei o desafio e respeito a posição, como sempre respeitei a posição popular. Se o Volta André existe e quiserem que de pré-candidato eu me torne governador do estado, é sinal que a gangorra estava positiva para os atos e pela maneira de administrar que nós tivemos. O governador Reinaldo Azambuja alega que ele governou num momento econômico muito mais favorável que o do senhor. O senhor concorda? Muito mais difícil, né? Muito mais difícil que o do senhor. Eu concordo com o que o Lucas disse, que ele governou num momento muito mais favorável. Ele teve uma única crise. Se vocês olharem para trás, nós tivemos uma crise absurdamente grande. Nós tivemos uma crise absurdamente grande em 2008, que era o segundo ano do meu mandato, e tivemos novamente uma crise em 2011. Ele teve uma única crise. Mas é mais profundo. Nós tivemos 2 crises. Vejam os balanços e vejam os documentos do Estado, do nosso governo, dos governos anteriores, do governo atual. O povo tem que comparar. E se comparar, verá que o governo Azambuja, pela renegociação da dívida, pelos depósitos judiciais, pela internalização dos dólares, teve 3 bilhões e 400 milhões de recurso extra em 4 anos. Ele teve mais dinheiro que o senhor no primeiro mandato, o Reinaldo Azambuja, o atual governador, sua avaliação? Eu tive 1 bilhão e 700 milhões de recursos extra-orçamentários nos meus 8 anos. O governo atual, nos 4 primeiros anos, fecha com 3 bilhões e 400. Ou seja, o dobro do que recebi eu em 8 anos de governo.
André Putinelli, 8 anos de governo, recebeu 1,7 bilhão extra-orçamentário. O governo atual, nos 4 anos, 3,4 bilhões. Isso estão nos documentos. Isso é fácil procurar no Tribunal de Contas, nos órgãos fiscalizadores. Não adianta só falar. Tem que participar, comparecer e provar. Essa semana o senhor andou dizendo na imprensa, eu tenho acompanhado a sua peregrinação nos veículos de imprensa e aliás, eu gostaria aqui de deixar claro que todos os pré-candidatos estão convidados para novamente voltar à CBN. O ex-governador André Putinelli foi o primeiro que aceitou o nosso convite, mas todos já foram convidados. E o senhor andou dizendo, e eu acompanhei com os colegas por onde o senhor já passou nas áreas, que o governo de Reinaldo Azambuja está devagar demais, devagarinho, que não chega nem a 45 quilômetros por hora no que diz respeito a realizações. Eu queria saber como é que o senhor chegou, como é que o senhor conseguiu medir essa velocidade baixinha dele? A população que está dizendo isso, que o governo está devagar, não sei, eu estou retransmitindo o que em pesquisas a população está dizendo. Então, eu estou só lendo, retransmitindo as informações que aparecem nas pesquisas. Devagar, devagarinho. O senhor tem rodado Mato Grosso do Sul na sua comitiva, né? Na sua comitiva de parceiros, visitando os municípios, visitando o estado. Pelo que o senhor tem visto, o senhor está mais animado? O senhor considera que o senhor pode vencer essa eleição diante do que o senhor está vendo aí? Ou o senhor está vendo o Mato Grosso do Sul bonito, vibrante, bom, como a gente às vezes vê na propaganda do atual governo do estado, que inclusive a gente recebe aqui parceiros do atual governo, eles reclamam muito da forma como o próprio governo propaga o que faz. Eles reclamam que a comunicação do governo é boa, ou a comunicação está fazendo o que tem, na sua avaliação. Deus é que sabe e o povo que acompanha é que sabe também. Nas andanças, quando eu aceitei a insistência do meu partido, o MDB, e de muitos outros partidos para que eu me tornasse pré-candidato, eu não fiquei olhando se eu venceria ou não. Eu fiquei olhando que houve um apelo de companheiros para que nós puséssemos as nossas ideias já colocadas e nós fizéssemos uma formatação de programa que essa comitiva tem feito nas andanças. Mato Grosso do Sul, maior e melhor, no sentido de ouvir a população. O que esteve bom, continua. O que precisa ser acrescentado, será acrescentado. Por isso, ouvir a população, para que o pessoal lá de Juti, de Figueirão, de Alcinópolis, dos pequeninos municípios do estado, nos digam o que eles gostariam para o seu município. O que eles, se fossem cidadãos daquele pequeno município, do médio município, do grande município, gostaria de fazer se fosse governador do estado. E compilar esses dados todos e trazermos um programa de trabalho que é o resultado das vontades da população dos diversos municípios. Ouvindo o senhor falar, fazer essa reflexão bem coerente aí com relação ao atual governador, e parece-me assim, considerar-se enquanto governador um pouco mais realizador que o atual, Reinaldo Azambuja, dá para dizer que o seu adversário, o senhor já tem o Odilon como seu principal adversário nessa campanha? Não. Humberto Amaduce parece que, como pré-candidato que é hoje, será o nosso adversário, um ex-prefeito de Mundo Novo, do PT, ao governo do estado. O juiz Odilon será, pelo PDT do Ciro Gomes, um candidato adversário, não inimigo. O Reinaldo Azambuja, do PSDB, será adversário. E eu creio que possa ainda algum outro partido apresentar candidato. O DEM, por exemplo? Todo partido, Otávio Neto, deve ter como meta apresentar-se para disputar o governo. Tem bons nomes. Tem Tereza Cristina, tem Murilo Zauete, tem Mandetta e tem outros nomes. Mas se eles não apresentarem, eu que os estou namorando de bastante tempo. Quem é mais namorador, o senhor ou o Reinaldo Azambuja ou o Odilon? Falando politicamente. Namorador em termos eleitorais e politicamente. Seja bem ressalvada a questão. Quem é mais namorador? E, voltando, estou namorando o DEM. Eu creio que se o DEM não tiver candidato, nós temos 90% de chances de estarmos juntos nesta disputa. Eu procuro falar com todos.
falei com o PDT, falei com o doutor João Leite Schmidt, falei com o Dagoberto, falei com o filho do juiz Odilonzinho, falei com o pessoal do PSDB, mas este ano encerrou-se as falas, né? Não foi procurado da nossa parte, volto a repetir, foi procurado o MDB pelo PSDB. Converso com o PROS, com o PHS, com o PTC, com o PEN, com o PSDC, com o PRB, com o PMN, com todos os partidos. Eu digo que conversar não tira pedaço. Depois de dada a palavra, a função política, através do agente político, deve cumprir o que combinou. Não muitos em política cumprem. O senhor vai cumprir? O senhor é candidato ao governo? Eu sou reconhecido. Pré-candidato ao governo? Candidato eu mesmo? sou reconhecido como a pessoa que cumpre. Por isso, até hoje, os acordos que eu fiz verbais não precisam ser escritos, são cumpridos. O senhor tem medo de perder essa eleição? Não, quem entra em disputa deve estar preparado para ganhar ou perder. Até hoje, graças a Deus, não perdi nenhuma eleição. Inclusive a primeira de Fátima do Sul foi o mais votado. Eu sozinho tive 6.320 votos. Aí as sublegendas eram 3 candidatos contra, a soma deles fez 6.385. Apesar de ser mais votado, os resquícios do regime fizeram com que um menos votado do que eu assumisse. Eu não considero que tenha sido derrotado. Não perdi nenhuma. Se Deus quiser que eu perca essa eleição, não tem problema. Não tem problema nenhum. Eu vou fazer de tudo para de pré-candidato me tornar candidato e de candidato me tornar governador. E já quero convidar ao Luiz, ao Valdir, ao Lucas Mamédio, que descobri que é neto de um grande amigo meu falecido lá em Vicentina, que foi vice-prefeito, e ao Otávio Neto para minha posse. O senhor está convidando a população, então, para posse já no através de vocês. No segundo turno? Posse 1º de janeiro de 2019. Essa é uma campanha que vai ser uma campanha muito rápida, uma campanha em que talvez ela seja um pouco diferente de todas as que o senhor já participou, inclusive até, e é diferente para todos. A pergunta que eu quero fazer para o senhor é a seguinte: o apoio dos trades pode ser importante nessa campanha? Eu creio que o apoio dos trades seja importante. Agora, o Nelson Trade Filho, como candidato a senador, nos parece que já está ao lado do Reinaldo Azambuja. E por que não está do seu lado, já que vocês têm uma história política bastante próxima? Tem que perguntar para ele, porque ele foi criar minha, tem que perguntar para ele. Eu não sei por que ele não está, tem que perguntar para ele, né? O Marcos Trade, ele está isento no que é coerente, porque ele está pensando em bem administrar e está melhorando a nossa cidade, que esteve com essas transições todas havidas em dificuldade. A cidade ainda tem muito. O senhor gostaria de ter o Marquinhos apoiando o senhor? Tem conversado, tem pedido isso, tem negociado com ele? Porque a gente ouve falar muito que o Azambuja tem conversado mais com ele. O senhor também tem conversado com o Marquinhos? Nós conversamos, como eu disse anteriormente, com todos. O Marquinhos tem que administrar a cidade, então eu creio que ele está administrando bem e está cuidando da cidade, não se preocupando com política, que não é o momento dele, já foi eleito. O Fábio Trade é candidato, me parece, a deputado federal, e também nós estamos conversando e conversaremos mais a miúde. Cada um sabe, e eles é que tem que responder essa sua pergunta, Otávio. Por que o Nelsinho não está comigo? Não sei. Tem que perguntar para ele. Mas pode acontecer. O Marcos Trade poderá ficar comigo, poderá ficar com a Azambuja e poderá, creio eu, ficar administrando a nossa capital. O Fábio Trade, por que não está comigo? Por que não está com o Reinaldo? Ao longo do tempo eles se definirão e nós vamos procurar termos o apoio de alguém do clã Trade. Em relação à corrida presidencial e fazendo o link com aqui, o senhor é um entusiasta de o MDB colocar um candidato à presidência, sendo Michel Temer, sendo Henrique Meirelles, ou não? Eu falei antes, no início da entrevista, que a definição de todo partido é procurar ter candidato próprio.
E tem um ditado popular que é próprio para isso. Time que não entra em campo acaba perdendo mais torcida. Os nossos candidatos, e eu sou adepto da candidatura própria. Uma candidatura própria que possa ser viável. Hoje nós vemos que tanto o Michel Temer quanto o Henrique Meirelles têm índices pequenos, mas convenhamos, o Henrique Meirelles, que poderá estar aqui no sábado, fez um brilhante trabalho na área econômica. Vamos nos ater à questão administrativa. Agora, se ele vai ser candidato a presidente, se o Michel Temer vai ser candidato a presidente, daqui para lá correm muitas águas por debaixo dessa ponte. O senhor é favorável ou contra MDB e PSDB se unirem aí a nível nacional? Não, a nível nacional eu não apito nada. Mas o senhor apitou recentemente dizendo que o senhor quer um candidato do MDB, o senhor falou isso. Claro. Todo partido, se possível, tem que lançar candidato próprio. PSDB, o PR, o PDT, o PMDB, tudo. Quando não consegue, se alia. Eu creio que o PMDB, mesmo tendo 2 possíveis pretendentes ao cargo majoritário a nível de presidência da República, ele possa se unir em aliança com outros partidos. Mas o senhor vê? A nível de país é uma coisa, a nível de estado é outra. Aqui não tem mais caminho de PSDB com PMDB, de PMDB com PSDB. No primeiro turno, no segundo turno pode ter? Pode. Eu pergunto, se o senhor for no segundo turno... Se o Tucano ficar de fora, ele pode apoiar. E se o senhor ou ficar a de mim, fora? ou o Dilon. E o senhor estaria mais tendencioso a... Se você vir as pesquisas que hoje foram publicadas no jornal O Estado, a impressão que se tem é que, por estar crescendo a nossa pré-candidatura, a dificuldade maior é de que nós estejamos fora do segundo turno. Como assim? Eu acho que nós não vamos estar fora do segundo turno. O senhor vai estar no segundo turno. Isso. Contra quem? Contra quem o povo disser que Contra vai quem estar. o povo disser. É fato. Pode ser o Reinaldo, pode ser o juiz Odilon. Por que o senhor considera não que... escolho ninguém. Aqui em Campo Grande, os números, os números têm mostrado que o atual governador Reinaldo Azambuja, que é da capital, que inclusive até se fortaleceu muito aqui, se credenciou aqui para se tornar governador. E os números têm mostrado que aqui ele não está bem. O senhor acha que ele não tratou bem Campo Grande? Por isso? Qual que é a sua avaliação da relação de Azambuja com Campo Grande? Já que o senhor foi prefeito aqui, o senhor tem acompanhado isso bem de perto. Ele tem acertado mais ou errado mais? Eu li o jornal hoje. E o povo disse que o juiz estava em Campo Grande com 30%. Baixou para 28%. Isso está no jornal, é só ler o jornal. Estado de hoje. O juiz Odilon caiu nas pesquisas de 30 para 28. Eu estava com 23, subi para 23 ou 25? 23 ou 25, subi para 27. E o Reinaldo está com em Campo Grande 13 ou 16. Em Campo Grande. Em Campo Grande. Então tem que perguntar por que a população aprova a sua administração a nível de mandatário do estado aqui na capital em tão baixo número. Ele não emplacou na capital. O senhor pretende e precisa, naturalmente, o MDB precisa eleger deputados federais. O seu time não é hoje um time fortíssimo. O senhor tem dito que quer eleger 2 deputados federais. Como? Chapa pura. A nível de deputado federal, o PMDB vai apresentar 16 candidatos. Chapa pura. E eu creio que o partido MDB, e com os nomes que lá estão, tenha condições de eleger 2 dos 8. 25% da bancada federal. O atual governador diz que tem mais de 40 prefeitos apoiando ele. O senhor tem feito contas aí entre 25 e 30. O que vai sobrar para o doutor Odilon? Tem que perguntar para ele. eu pergunto isso porque ele lidera as pesquisas no interior, mesmo não tendo prefeito. Isso pode ser um indicativo de que a figura dos prefeitos não seja tão importante assim? Tem prefeito que está com índice de aprovação bom, tem prefeitos que estão com índice de aprovação ruim. Os que estão com índice de aprovação ruim ajudam ou atrapalham? Parece que atrapalham. Então não é decisiva. É importante a participação dos prefeitos, é muito importante, mas não é decisiva. A vontade popular se manifesta às vezes com
a indicação de algum político, do prefeito ou de algum deputado, eu gostaria que votasse nesse, mas o povo vota naquele. A vontade popular acaba prevalecendo. E graças a Deus, nós estamos subindo na nossa pré-candidatura em índices, tanto na capital quanto no interior. O senhor hoje, de 1 a 10, qual é o seu grau de vontade, de determinação e de estímulo para essa campanha, 10. governador? Não se entra para qualquer disputa sem vontade. É 10. É irredutível. Nós podemos aqui hoje na CBN dizer o seguinte, que essa conversa de que o MDB terá que ter um plano B acabou. O senhor é pré-candidato ao governo de Mato Grosso do Sul? Em outra entrevista, em outro órgão de imprensa, a repórter me fez a seguinte pergunta: estão correndo apostas aí de que o senhor vai amarelar, o senhor vai desistir, o senhor vai ser comprado e tal. Eu disse, olha, então aposte que eu não vou desistir, com esses que dizem que eu vou desistir, que você ganha aposta. Governador, o estado acaba de completar 40 anos. A sua gestão enquanto governador, ela foi marcada por algumas maldades, veja, que penalizaram a classe empresarial, como por exemplo o ICMS garantido. Esse é um tema. Mas muita gente reconhece também que a sua gestão foi a que mais fomentou o empreendedorismo, inclusive ajudando todas as entidades de classe a desenvolver importantes projetos. Se o senhor for eleito, qual a sua receita para desenvolver no estado sem aplicar o terrorismo fiscal que tanto impede os novos negócios? Espera um pouquinho, não fui eu que implantei o garantido já vinha. Existiam alguns estados que já tinham o garantido. Depois, em reunião chamada CONFAS, que é a Confederação dos Secretários de Fazenda, todos os estados hoje aplicam o ICMS garantido. O que eu fiz é não subir nenhum imposto e procurar evitar sonegação. O que hoje nós temos? Subiu o IPVA de 2,5% para 3,5%. Subiu o ITCD, ITCMD de 2 para 4, de 4 para 6, e existe perspectiva de subir para 8%. Quem subiu? O atual governo. De Reinaldo Azambuja. O atual governo subiu os tributos. Eu dizia que não dava para baixar a alíquota do diesel, mas eu mantive congelada a pauta, porque pauta multiplicado por alíquota dá o imposto final. A pauta que eu aplicava era 17. Dizia, não, dá para baixar por 12. Só que o que foi feito? Baixou a alíquota de 17 para 12 e subiu a pauta o mesmo percentual, deu os mesmos 41% de imposto. Depois teve que voltar a subir a alíquota e ficou tributo maior. Hoje se paga pelo litro do diesel mais do que 41 centavos de imposto. Então, voltando à pergunta, o garantido é uma norma hoje federal. É mentiroso o candidato, o pré-candidato a governador que dizer que vai tirar o garantido. Então a gente tem que ter a coragem de dizer o que é. O garantido vai permanecer porque hoje é praticado por todos os estados brasileiros. O que nós temos que fazer para poder diminuir o percentual de imposto que foi aumentado é evitar a sonegação, é evitar os maus, evitar os caloteiros, para que a gente possa ter o recurso dos que não querem pagar e poder baixar os impostos que precisam e vão ser baixados na medida em que se combata a sonegação, para que os bons pagadores, os que estão adimplentes, possam ter reduzidos os impostos. Doutor André, o estado acabou de completar 40 anos. É um estado novo, muitos problemas ainda para resolver. Nem o senhor, nem o atual governador Reinaldo Azambuja conseguiram resolver, por exemplo, falta apoio, falta incentivo, falta infraestrutura e até uma certa vocação ainda para o Mato Grosso do Sul. Qual a sua visão de futuro para esse estado? Esse programa Mato Grosso do Sul Maior e Melhor é para saber de forma prática e pragmática o que a população pensa e quer para o seu município, para a sua região, para o seu estado. Isso vai embasar um plano de trabalho, um programa de trabalho na vontade popular. Mas o governante tem que ter a visão macro do estado. Nós, em nosso governo, procuramos industrializar o máximo para que nós passássemos de um estado só servidor de produtos primários e semi-elaborados
para um produto que aumentasse o grau de industrialização e de produção de produtos que industrializados trazem valor agregado. E assim foram a fábrica de celulose, a segunda, Eldorado Brasil, Florestal Brasil, no seu entorno. Assim está sendo o terceiro projeto de fábrica de celulose. Temos ali a Asperbras, uma primeira empresa que vai fazer o aglomerado, que vai fazer o MDF, enfim, procuramos industrializar. De 11 usinas, nós chegamos a ter 25, hoje estão 3 inoperantes, tem 22 usinas sucroenergéticas que agregam a produção não só do álcool, do açúcar e da energia, para que nós pudéssemos ter uma diversidade de produtos e geração de emprego, de renda e de impostos, de tributos. Deve-se procurar industrialização, porque faz-se gerar muito empregos com isso. Por outro lado, no pessoal mais humilde, nós temos a construção civil, que abriga muito empregos. Nós entregamos o nosso estado com 62 mil casas construídas, 12 mil contratos assinados com recurso em caixa, ou seja, nos 8 anos, 74 mil unidades. Dá muito emprego. Uma casa dá, em média, 6 empregos durante 6 meses. Casa ou apartamento. Então, investir muito na industrialização para que procuremos mais tê-la, gerando emprego e renda, e investir muito na construção civil. Na infraestruturação, nós entregamos 3.600 quilômetros de estradas entre recapeadas e estradas novas. A sua antiga região, o Bolsão, a Costa Leste, lá tem o exemplo da MS 316, que vem de Paraíso até Pouso Alto, a 320, que vai até a Veracruz, que fizemos para Cacilândia. Tem jeito, então, é um estado que tem como... Tem jeito, ele está progredindo. E tem uma coisa que o pessoal não está prestando muita atenção. O governo federal, no tempo do Lula, que não quis renegociar o contrato do ICMS de Itaipu, teve como compensação ao Paraguai a construção da ponte ali em Porto Murtinho, que vai para Carmelo Peralta. Essa é uma construção que veio do governo Lula, Dilma e vai. Esse já é um assunto para a campanha. Oceânica, que vai para os portos do norte do Chile. Para a campanha, nós estaremos a postos para discutir com você, que nos vê e nos ouve, o que fazemos do Mato Grosso Sul maior e melhor. No dia 19, estaremos em Campo Grande, Sábado agora. Nipo. Sábado agora. A última fase da sua comitiva. A última fase dessas andanças para ouvir a população, depois andar município a município. Muito obrigado pela sua presença na CBN, mais uma vez. Otávio Neto, Lucas, Valdir e Luiz, um grande abraço. É o Estevão, filho do meu amigo Rosário Congro Neto, um grande abraço. A CBN, os parabéns por nos permitir informarmos a população.